Então, a gente entender que a gente tem um novo poder. No caminho de Jesus, a gente tem um novo poder, que é uma nova forma de lidar com as situações desafiadoras que a gente tem, né? Com uma nova força interior. Então, antes, qual era a minha força? Eu me esforço muito, eu tento entender, eu tento analisar, eu tento planejar, eu tento controlar, eu meço, eu comparo. E no fundo, eu dependo de mim mesma e da minha capacidade de lidar com as situações. No caminho de Jesus, eu continuo tentando entender, eu continuo tentando analisar, eu continuo tentando planejar, mas tudo isso rendida ao poder do Espírito Santo de Jesus que habita em mim. Jesus, ele está vivo, ele reina e ele vive em você. E o Espírito Santo, ele não é um ventinho que te dá discernimento e capacidade de ler a Bíblia só. Ele é uma pessoa com quem você se relaciona. Então eu dependo do meu relacionamento com o Espírito Santo de Jesus vivendo em mim, da graça e da orientação e poder dele para lidar com as situações. Jesus diz: venha a mim. Venha a mim. E a nossa vida, caminhando no caminho de Jesus, é uma vida de continuamente ir até ele. E de reconhecer que ele está presente. E que ele é o poder de querer e realizar a vontade de Deus, não o meu poder. E aí, dentro dessa realidade, a gente co-cria a realidade, porque Deus, ele não quer seres amorfos, amebas, né? Jesus, se Deus quisesse amebas, que ele só pudesse usar, ele criaria amebas. Mas ele criou seres humanos com capacidade intelectual, com imaginação e tudo mais. Mas qual que é o ponto? É a gente render essa capacidade intelectual e essa imaginação ao poder de Jesus e à orientação de Jesus e à graça de Jesus, tá? E aí, então, uma vez que a gente tem esse novo poder, qual é o ponto? E aqui é o ponto em que a gente perde um pouco. Porque talvez até aqui vocês até... Ah, não, isso tudo eu já sabia, já sei que é assim. Eu já sei que Jesus está comigo e que eu tenho que depender da graça dele, e tá tudo bem. Isso tudo são conceitos que a gente está, às vezes, até cansado de saber. Mas por que esse conceito não se transforma em uma realidade na minha vida? Porque a gente sabe todos esses conceitos, mas não foi apresentado para a gente quais são as práticas, qual é o estilo de vida que eu preciso adotar para que eu possa me tornar uma pessoa cada dia mais consciente da presença de Jesus em mim e atenta à voz dele e capaz de discernir a voz dele a cada minuto do meu dia, tá? Então, antes, eu pratico diariamente aquilo que me dizem e acredito que me levará a conquistar e fazer aquilo que eu desejo. Então, as práticas do meu estilo de vida reforçam a minha busca por controle, por realização, por felicidade, por prazer, por segurança e por conforto. Então, você tem práticas no seu dia a dia, você pode não saber quais elas são, mas você tem. E essas práticas, seu estilo de vida, antes é forjado por essa busca por controle, realização, felicidade, prazer e segurança. Quando a gente está dentro do caminho de Jesus, eu pratico diariamente aquilo que o Criador me diz, que me levará a me tornar o tipo de pessoa capaz de fazer aquilo que ele deseja. O caminho de Jesus é um caminho de transformação de dentro para fora. Eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco quebradora de paradigmas, né? Mas assim, Deus está um pouco menos preocupado com o que você faz, ele está mais preocupado com quem você que acaba gerando aquilo que você faz. Então, na narrativa religiosa, às vezes a gente está tão preocupada em reprimir comportamentos que a gente acredita que não estão aderentes ao estilo de vida de uma pessoa que segue o caminho de Jesus, que a gente não vai na causa raiz, que é
quem eu sou para ser uma pessoa que faz isso. Então, no caminho de Jesus, eu preciso praticar determinadas coisas na minha vida que me moldam e me direcionam e me posicionam num lugar, num estado em que eu vou estar mais atenta à voz de Deus e mais propensa para que Ele me transforme, tá? Então, as práticas do meu estilo de vida no caminho de Jesus, elas são práticas que vão treinando o meu ser, quem eu sou, a ser uma pessoa atenta à presença de Jesus e capaz de ouvir a voz dele. E como consequência de ser uma pessoa atenta à presença de Jesus e capaz de ouvir a voz dele, eu faço aquilo que Jesus faria. Então aqui, voltando de novo para a narrativa religiosa que talvez a gente tenha, né? A gente acha que depois que a gente entra pelo caminho de Jesus, a gente precisa tentar muito, nos esforçar muito para fazer o que Jesus faria, né? Tem até aquela palavrinha, aquela frasezinha, aquela historinha de o que faria Jesus, não sei o que, blá, blá, blá. Mas isso, essa narrativa, ela esquece que não é só fazer o que Jesus faria, é deixar que Jesus faça o que só ele faria. E eu faço aquilo que Jesus fazia para se tornar o tipo de pessoa que na hora do vamos ver, faz o que ele fez. Então, eu fico eu me esforço menos para fazer, para mudar os comportamentos, e eu me esforço mais em mudar os desejos do meu coração, os medos, as vontades que tem dentro de mim que fazem com que eu transborde esses comportamentos, tá? Vou dar uma pausa aqui para tentar ler algumas coisas que vocês mandaram. Vou de baixo para frente. A Thalita falou, é mais uma submissão da vontade. Exato. Uma submissão da vontade dentro de um relacionamento, que não é só eu ter um momentozinho do meu dia em que eu abro a minha Bíblia num lugar aleatório e tento ouvir o que Deus está dizendo, sabe? É um relacionamento em que eu tô continuamente conversando com Jesus e deixando que ele faça aquilo que só ele pode fazer. Às vezes a igreja nos leva muito à questão de apenas praticar ações morais sem pensar em nossas questões internas, exatamente. E aí eu vou entrar nesse detalhe no próximo slide. Lu, você acha que a desaceleração como prática de vida é um chamado para nós, para exercitar essa consciência da presença de Deus, mesmo para pessoas que têm um temperamento mais acelerado, expansivo e menos calmo? Com certeza, Carlinha. Eu acho que, principalmente dentro da narrativa da nossa cultura tão acelerada, o Senhor nos chama a desacelerar para prestar atenção nele e para responder à vontade dele na vida, né? Obedecer aquilo que ele está querendo. A Vanessa, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente. Amém. Exatamente. A gente passa a viver por meio de Jesus, literalmente. Já não sou mais eu quem vive, mas Jesus quem vive em mim. Literalmente. Eu sou guiada pelo Espírito Santo de Jesus, porque é um relacionamento que eu tenho com uma pessoa que vive em mim. E não um conceito, não um mestre que viveu, morreu, ressuscitou e agora está longe, no céu, que eu tenho que acessar de alguma maneira. Não, ele está presente, ele está em mim, ele está me guiando pelo caminho, ele está me dando a oportunidade de ter a sabedoria que só ele tem para fazer as coisas que só ele pode fazer. Então, é uma vida sem pressão. Vocês conseguem perceber isso? Como é uma vida sem pressão? Porque a única coisa que eu tenho que fazer, é me render e estar consciente da presença dele e atenta ao que ele está dizendo. A Sarai disse, quando tive que abrir mão do meu sonho de trabalhar com fotografia, porque vi Deus não tinha esse plano para minha vida, após muito murro em ponta de faca, foi libertador e transformador. Uhum.
Aí legal. A Renata, como essa entrega acontece na prática, a Lu falou como fazer parte do plano do Criador. E a Isa disse, como, escolhendo a postura de criatura. Legal, vamos responder essas perguntas. Ficou mudo em algum momento, né, gente? Desculpa por isso. Que bom que voltou. Desculpa não ter visto a tempo. Ele reina, vida plena e abundante seria uma vida de satisfação em Deus, independente das circunstâncias terrenas, a Lu disse. Exatamente. Cristo subverte nossas noções de poder. Vida em abundância é a riqueza do reino sendo desenvolvida em todas as áreas da nossa vida. Exato. A Sara disse, vida em abundância, como Paulo diz, de viver em contentamento. Não é conformismo, até porque a palavra diz que a gente não vai se conformar com tudo, mas é uma nova perspectiva, sem expectativas infantis de satisfação plena. Exato. A Lê disse, em Efésios diz que somos obra-prima, criadas a fim de fazer boas obras que Ele planejou para nós. Temos um Deus que planeja e nos chama a sermos ativos. Exato. Aí entrando então um pouco nessas perguntas que vocês fizeram sobre como essa entrega acontece na prática, como fazer parte do plano do Criador, né? E como escolher essa posição de criatura. O seguinte, quando a gente quer descobrir qual que é o propósito de Deus para nossa vida, a gente tem que entender que parte desse propósito já está dado através da revelação dele e do que ele está fazendo. Em que sentido, né? A história, ela não é sobre mim e sobre a minha realização e sobre a minha satisfação, né? A história é sobre Jesus e o que ele está fazendo. E o que Jesus está fazendo? Ele está restaurando todas as coisas. Ele veio, ele se sacrificou, ele ressuscitou e ele reina. Ele reina e agora ele passou para as pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo dele, que somos eu e vocês. Para que a gente continue a missão de restauração de todas as coisas e de apontar para a restauração final de todas as coisas, que é quando ele vai voltar. Então, nesse sentido, como participar do plano de Deus? Nós temos que ter a consciência de que já não sou mais eu quem vive, mas Jesus vive em mim. E aí o que eu diria é para vocês cultivarem, tentarem cultivar um olhar que percebe que Jesus está presente em todos os momentos da sua vida. E esse é um olhar que a gente cultiva mesmo, tá? É ficar constantemente pensando, cara, Jesus vive em mim. E uma analogia muito legal disso, que eu senti quando eu fiquei grávida, não sei quantas daqui de vocês já tiveram essa experiência, mas assim, gente, quando eu fiquei sabendo que meu filhinho estava dentro de mim, cara, não tinha mais nada que eu conseguia pensar. Toda hora, em todo momento, eu lembrava, o meu filhinho tá dentro de mim, ele tá comigo. Ele tá aqui, meu filhinho existe, ele tá aqui. E eu acho que a gente precisa cultivar um olhar e uma percepção da vida, sabendo que Jesus está presente e que ele está em mim. E que ele é o poder de querer e realizar a vontade de Deus. Então, eu posso contar com ele em um relacionamento nos pequenos momentos do meu dia para que ele faça aquilo que eu não sou capaz de fazer. E aí, é claro, eu vou treinando a minha vontade e a minha natureza que naturalmente inclina para as outras estratégias, né? Então, as estratégias que a gente viu que eram equivocadas, eu vou treinando a minha natureza a fazer a estratégia de perceber que Jesus está presente, entregar, ouvir e observar. E aí, como fazer essa entrega na prática, tá? Isso, cara, como que eu posso dizer? É um diálogo, exato. A Thalita disse,
como um diálogo intenso, simples e intenso. Exato, é um diálogo. Essa entrega, na minha experiência, é uma entrega no sentido de dar passagem para Jesus. Em que sentido? Eu perceber que já não sou mais eu quem vive, mas que Jesus vive em mim. Então, eu diariamente, em cada momento do dia, eu exercitar, entregar o meu corpo para ser encarnado por Jesus. Então, na prática, por exemplo, eu tô com muita raiva do meu filho, por exemplo. Eu quero muito bater nele, porque ele meu, sabe assim, quero explodir de raiva. Mas quando eu treino o meu corpo a não ser levado pelas minhas estratégias equivocadas, mas para se render ao Criador e à presença de Jesus em mim, nesse momento eu adoto uma postura de: Jesus, lide com meu filho da maneira como você lidaria. E eu permito que ele viva em mim. Então, é meio que um mistério, porque sou eu que faço, é o meu corpo agindo com meu filho, mas é o poder de Jesus se manifestando através de mim. E aí, a glória toda é para Jesus, porque eu não seria capaz de fazer aquilo que só Jesus poderia fazer através de mim. E aí, é claro, assim, existem esses momentos que são momentos mais perceptíveis de que você conscientemente entregou, mas a gente pode praticar um estilo de vida de entrega. E aí aqui entra nessa questão aqui das práticas. A gente se transforma, a gente transforma o nosso ser através de práticas indiretas, tá? Então, por exemplo, vamos lá para um exemplo palpável. Um maratonista, né? Uma pessoa que quer correr uma maratona. O que essa pessoa faz? Eu decidi correr uma maratona, eu me inscrevo numa maratona e tento correr uma maratona amanhã? Não. É a mesma coisa com uma vida de entrega e submissão e devoção a Jesus. Eu não vou, do dia para a noite, me transformar numa pessoa capaz de entregar, de me submeter e de me devotar completamente a Ele. Eu vou adotar uma série de práticas que vão me treinar a ser essa pessoa e, aos poucos, isso vai sendo mais natural para mim. Então, um maratonista que eu decidi hoje que eu quero me transformar numa maratonista, eu vou então todo dia fazer uma série de coisas que vão me treinar a ter um estilo de vida de uma pessoa maratonista. E aí, no começo vai ser muito difícil, mas à medida que eu vou treinando, eu estou moldando o meu ser e eu estou me transformando em uma pessoa que vai conseguir correr uma maratona. Nunca vai ser completamente fácil de correr uma maratona, mas vai se tornando um pouco menos difícil à medida que você treina, né? Então, aqui, ó, meu treino é o silêncio. Isso, legal. Nádia, tá bom, pode ir. Depois você vê o finalzinho, eu vou compartilhar o replay. Então é isso, gente. A gente precisa adotar uma série de práticas, e aqui as práticas que eu tô falando, elas são chamadas de disciplinas espirituais, mas eu não gosto muito desse nome, porque parece que são coisas que você faz espiritualmente, né? Mas eu acho que são práticas do seu dia a dia, né? Que vão moldando o seu eu interior para que você se transforme de dentro para fora no tipo de pessoa capaz de ter comportamentos como os de Jesus, tá? E aí aqui, por último, então, a lei falou, existe também a nossa natureza corrompida que vai sempre nos puxar para a direção contrária a essa entrega. Enquanto estivermos aqui, teremos de lidar com ela. Exatamente. É melhor falar hábitos libertadores. Perfeito, tá? Eu gostei muito dessa definição. Porque eu acho que é legal a gente pensar que são disciplinas, no sentido de que são coisas que não necessariamente eu quero fazer, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu quero me tornar alguém capaz de fazer isso de uma maneira mais natural, tá? E
E aí, o que que acontece? Ao a gente escolher praticar essas coisas, a gente está treinando a nossa natureza corrompida a estar submissa ao Espírito de Jesus. Então, nesse contexto, por exemplo, o que que é o jejum, né? Que dizem que é uma disciplina espiritual, né? O jejum, ela é uma forma de você treinar o seu corpo a buscar a vontade de Deus ao invés de outras coisas. No fundo, é isso. E você não pratica o jejum, tipo, como uma forma de barganha com Deus. Ah, vou jejuar a respeito disso. Eu pratico o jejum para estar mais consciente da presença de Deus e mais disposta a ouvir a presença dele e obedecer ele. Então, é como se eu estivesse colocando a minha natureza corrompida aqui, que naturalmente vai numa direção, eu estou colocando um cabresto nessa natureza, estou falando assim, você vai praticar essas coisas aqui, porque você agora quer ser uma pessoa atenta à presença de Jesus em você e obediente à presença de Jesus em você, tá? Então, nesse sentido, a gente não pode ter a visão de vítima carente, né? De tipo, eu abri mão do controle completamente e tal. Eu abro mão do controle do destino da minha vida, mas eu mantenho sob controle os pequenos hábitos da minha vida que vão me manter como uma pessoa capaz de ouvir a Deus.